Bom, vou iniciar meu trabalho. Meu trabalho é sobre molécula e luz. Meu microfone deve chiar bastante, né? Então depois eu vejo se eu consigo reduzir o chiado. Tá, vamos lá. O que a gente tem aqui? No experimento do FET, nós temos nessa simulação que ela analisa de maneira simples as interações de certas luzes que ela fazem ao colidir com algumas moléculas. Pode ocorrer o que, por exemplo? Uma liberação de fótons, a movimentação diferenciada entre as moléculas, tendo a possibilidade da emissão de diferentes luzes de acordo com o espectro da luz sobre essa mesma molécula. Bom, nesse experimento, a gente vai explorar os conceitos de como a luz ela interage com as moléculas na atmosfera. A gente vai associar a energia da luz e o movimento resultante e vamos prever o movimento de uma molécula com relação ao tipo de luz que ela absorve, identificando também a estrutura molecular e ela pode afetar com a interação, certo? O que a gente vê aqui no experimento? Nós temos o emissor de fóton de luz, que seria esse instrumento, que ele muda de acordo com cada luz. Temos 4 fontes de luz que elas estão de maneira crescente no aumento da energia. Então inicia com a micro-ondas, a infravermelha, a visível e a ultravioleta. Possui 8 moléculas diferentes de moléculas normais, né, e tem cada uma com suas ligações. Temos aqui o monóxido de carbono, o nitrogênio, N2, o oxigênio, O2, o dióxido de carbono, CO2, o metano, CH4, a água, H2O, o dióxido de nitrogênio, NO2 e o ozônio. Além disso, também tem aqui pause, o avançar, o lento e o normal, e mostra o aspecto de luz, o espectro de luz. Nós podemos ver que aqui aumenta a frequência de energia, porque a luz ela se comporta, ela tem a dualidade, ela pode se comportar como matéria, né? Ela pode comportar como os pacotes que seriam os fótons, aí tem as frequências, e como uma onda. Aqui a gente vê o comprimento de onda, né? Quando vai chegando mais para lá, quanto mais energia, ou com comprimento, de como ela fica diferente, né? E aqui, ó, aqui aumenta o comprimento da onda, aqui diminui o comprimento da onda. Então, tá, vamos começar. Nós, né, somos formados por matéria, mas qualquer que seja ela só pode ser vista, né, quando ela atravessa da luz. Então, uma vez que a gente tiver luz, nós podemos ver a matéria, seja a luz, não podemos estudar a matéria. Nessa aula, né, a gente vai falar um pouco sobre a luz. Bom, a luz ela viaja por pequenos pacotes, entre muitas aspas, né, com o nome de fótons. Os fótons não têm massa, não tem matéria, mas ele é uma partícula, pois ele se comporta como uma em determinados momentos, certo? Ele interage com a matéria, ele acaba podendo interagir com matéria dependendo de alguns fótons, e isso a física clássica ela não explica. Isso é mais para a física moderna, né? O fóton ele não tem carga elétrica, ele não é, o que significa isso? Não é positivo e não é negativo, mas ele pode carregar os elétrons e podendo assim interagir e fornecer energia para um elétron, consequentemente uma molécula. Dessa forma, ele pode interagir com a matéria. O seu spin é 1, né? Spin. A velocidade do fóton é a velocidade limite. Não existe nada, nenhuma outra molécula, nenhuma outra partícula que consiga ultrapassar
a velocidade absoluta, né, que é a velocidade da luz. E essa velocidade do fóton, né, não depende do referencial. Ele sempre permanecerá a mesma. O fóton, ele se comporta como uma partícula que tem massa às vezes, mas ele não tem fóton, ele não tem massa. É uma partícula estável também e não precisa de outro elemento para ele se estabilizar. Ele já é estável. O fóton, quando ele atinge uma partícula, a partícula ela aumenta a sua energia e depois o elétron emite o fóton de novo para quê? Por que ele faz esse movimento da molécula? Para que ele possa atingir sua estabilidade normal. Isso tem um nome, se chama efeito Compton. Como que é? Compton, coisa assim. O efeito Compton é quando quando a molécula ela adquire a estabilidade normal, emitindo fóton. Então, a gente vai ver isso no experimento aqui. Beleza. O fóton, a gente pode quantificar ele. A gente pode quantificar usando a equação de Planck, que é energia igual a HV. Energia ela é a constante de Planck vezes a frequência da luz. Mas a gente pode usar esses pequenos fótons para sondar a matéria, né? Se a gente tiver uma molécula e ela absorver um fóton, ela absorve uma certa quantidade de quê? De energia. E quando esse fóton também ele libera uma parte dessa energia, né? E assim nós podemos diferenciar os tipos de fótons e a gente descobre as diferentes coisas sobre a molécula. Vamos iniciar um experimento aqui sobre o micro-ondas. O micro-ondas, vou soltar aqui. Aqui a gente inicia o experimento. Tá vendo? Esse aqui foi a interação que o micro-ondas fez com a molécula de água. O micro-ondas, em termos de onda eletromagnética, né, não estou falando do eletrodoméstico, a emissão do fóton, a radiação também emite fóton, né? A luz é uma radiação dentro do espectro visível. Ele está sendo emitido em uma molécula de água. Quando esse fóton ele interage, a partícula vibra. Justamente é nessa vibração que acontece o aquecimento da água, né? O micro-ondas, em termos de radiação, não danifica e nem muda a estrutura da molécula. E depois, logo após que a gente pode ver a molécula, ela emite o fóton novamente, né, pelo efeito de Compton, para ele adquirir o que? A sua estabilidade. Correto? A gente pode ver aqui que a onda do micro-ondas ela faz com que a molécula ela gira entre si 2,45 bilhões de vezes por segundo, acompanhada a uma frequência, né, de 2,45 GHz, porque a gente está considerando a água como a luz como uma molécula, né? Então, ela tem essa frequência. O micro-ondas interage com algumas moléculas, não todas. Nesse exemplo aqui, ele interage na água, né? Ele interage também na vida real, assim, sem ser nesse experimento, com a gordura e com açúcar. Vamos analisar aqui quais moléculas que ele acaba interagindo. O monóxido de carbono ele interage. Nitrogênio ele não vai interagir. Com oxigênio também não vai interagir. Com dióxido de carbono também não. Metano também não. A água a gente já viu que interage. Com dióxido de nitrogênio ele interage. E com ozônio ele interage também. Beleza. Agora vamos para um outro aspecto de luz. Vamos para o infravermelho. Percebemos que a gente está aumentando a energia, né? Tá. A infravermelho ele é muito importante para a gente observar as vibrações dos átomos e das moléculas, né?
E é com isso que a gente pode descobrir o tipo de ligação que elas fazem entre si. No experimento a gente vai observar a infravermelho. Vou soltar aqui. Os átomos, eles estão fazendo o que? Eles estão vibrando constantemente. Essa vibração entre os átomos e as moléculas possui um grau de liberdade, né? Porque essas moléculas, elas possuem um grau de liberdade, por isso que acontece essa vibração. As vibrações, muitas vibrações elas acontecem no interior das moléculas, né? O que acontece é que quando a luz, né, ela interage, a luz infravermelho na molécula, a molécula absorve parte dessa energia e depois ela emite novamente, né? O efeito Compton. Então, ela não absorve totalmente energia e depois ela emite para fora, né? O fóton. Vamos analisar quais moléculas aqui do exemplo que ela interage à luz infravermelha. No monóxido de carbono ele interage. No nitrogênio novamente não interage. No oxigênio ele não interage. No dióxido de carbono interage. No metano também não vai interagir. Na água interage. O dióxido de nitrogênio interage. E no ozônio também. Tá, agora vamos para a luz visível. Bom, a luz visível, o fóton, o que acontece? Ele é absorvido pela luz visível e depois ele emite novamente o fóton. Mas ele, a molécula, ela absorve muito tempo, ela fica com muito tempo com o fóton nela. Vamos ver aqui qual molécula, vamos ver quais que interagem. No monóxido ela não interage. No nitrogênio ela não interage. No oxigênio ela não interage. No dióxido de carbono ela não interage. No metano ela também não vai interagir. Na água ela não interage. E no dióxido de nitrogênio ela interage. O que a gente pode perceber? A luz ela tá emitindo a luz visível. O dióxido de nitrogênio ele absorve por um tempo essa energia e novamente ela é emitida para fora para se estabilizar. E por fim nós temos a ultravioleta. Que aí na ultravioleta ela é uma radiação muito mais forte, né? Ela é intensa essa radiação. E na ultravioleta ela acaba podendo, por ser tão grande, né, ela acaba fazendo que ela seja desfeita algumas ligações. Então ela sim tem problema, como muita gente, né, tem um certo pseudociências, né, sobre o micro-ondas, que muitas pessoas têm medo, né, deles transmitir radiação prejudicial à saúde, mas não é o que acontece realmente. Pois para interagir na sua saúde ele precisa interferir, né, na molécula no sentido de poder danificar ela, né, mudar a sua estrutura, que no caso a ultravioleta acontece. Em algumas certas moléculas ela vai chocar como se ele tivesse mesmo uma massa de tão forte, tanta energia que tem na ultravioleta, como se fosse uma molécula, tivesse uma massa e colide e faz com que ela se quebre, né? A gente pode ver a estrutura eletrônica, ou seja, os elementos são encontrados sobre as camadas mais externas, né? Vamos lá, vamos ver aqui quais moléculas, né, que vão interagir com a luz ultravioleta. O monóxido de carbono ele não vai interagir. No nitrogênio ele não vai interagir. No oxigênio não vai interagir. No dióxido de carbono também não vai. No metano também não. Na água também não. E aqui, nesses dois, ele vai acabar interagindo. O que acontece? Ele reparte uma ligação, né, que seria mais... Já não sei se responder se seria mais fraca ou não, mas acredito que sim. Acaba repartindo a ligação mais fraca nos duas moléculas de óxido de nitrogênio e no ozônio. Então, o que a gente pode tirar de conclusão da ultravioleta?
que ela interfere sim na estrutura da molécula. E isso pode ocasionar, né, no ser vivo um câncer, alguma outra coisa assim semelhante. Bom, esse é o experimento que eu fiquei para mostrar para vocês. Ele é bem simplesinho, a gente tem que envolver muitas outras partes da teoria, né? Como alguns conceitos de fóton, da luz, e alguns conceitos de alguns efeitos que acontecem nas interações. Mas o experimento ele é muito simplesinho. São só isso mesmo. Falou, muito obrigado.